Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Aissata Diop saiu de seu SUV preto com vidros escuros, a elegância personificada no movimento fluido de seu corpo. Seu olhar permaneceu fixo e focado na porta do Banque Lafayette, a grande instituição financeira onde ela viera para finalizar uma transação importante. O som de saltos discretos, porém poderosos, ecoava pela tranquila rua do General Marchand, uma rua onde opulência e prestígio se misturavam em harmonia gélida. Ela usava um terno cinza escuro de corte impecável, cujo corte sofisticado abraçava suas curvas com naturalidade. Seus cabelos, presos em um coque baixo, revelavam um rosto sereno, marcado por uma confiança tranquila, porém firme. Ela não precisava falar alto ou gesticular excessivamente para ser ouvida. Sua mera presença parecia impor respeito. Em suas mãos, uma pasta de couro, desgastada pelos anos, mas ainda impecavelmente conservada, testemunhava sua experiência e jornada. Ela carregara consigo naquela manhã como uma discreta lembrança de sua carreira. Uma carreira repleta de lutas, sucessos e dificuldades, mas, acima de tudo, com princípios sólidos que ela nunca deixará de defender. Cada passo que dava em direção à entrada do banco era uma afirmação silenciosa de seu lugar neste mundo. Dentro do Banque Lafayette, o ar era frio, como uma atmosfera congelada em um mundo onde sorrisos eram calculados e gestos medidos. Os consultores de terno eram impecáveis, mas seus olhares às vezes vagavam, distraídos, como se antecipassem um cliente mais prestigioso, mais importante. Aissata sabia que a recepção seria formal, mas não esperava menos. Isso não era um problema. O que a preocupava era a natureza da transação que estava prestes a realizar. Ela caminhou até a recepção, onde um jovem consultor, pouco mais velho que seu filho, entregou-lhe um formulário sem realmente olhar para ela. Seu sorriso era educado, mas nunca alcançou seus olhos. Aissata pegou o formulário sem dizer uma palavra e esperou. Você pode sentar ali. Só o diretor pode aprovar esse tipo de solicitação, o conselheiro explicou com uma voz monótona. Aissata sentou-se no sofá de couro preto, os dedos acariciando o couro da maleta. O tempo parecia se esticar no ar gélido da sala de espera. Os minutos passavam lentamente. Ela sabia que estava em uma fase de testes, uma provação silenciosa a qual se acostumara ao longo dos anos. Mas hoje, ela não havia se comprometido. Ela tinha uma missão. Poucos minutos depois, o gerente da agência, Sr. Lefort, entrou. Ele exalava uma energia arrogante, uma espécie de altivez pensativa que dispensava explicações. Na casa dos 50, com cabelos grisalhos bem penteados, usava um terno azul escuro exageradamente chamativo e um relógio de ouro grande demais para seus pulsos. Esse tipo de status havia se tornado uma segunda natureza para ele, uma barreira entre ele e aqueles que considerava inferiores. Mas quando seus olhos pousaram em Aissata, algo congelou dentro dele. Ele a examinou atentamente, lançando um olhar rápido para seu rosto calmo e comportamento perfeitamente controlado. Senhora Diop, é isso mesmo? A senhora tem um pedido de transferência internacional? De uma quantia substancial, ele disse em um tom autoritário, mas com um toque de desdém. Ele se inclinou ligeiramente sobre o balcão, com o olhar mais atento do que observador, como se já tivesse tomado uma decisão sem sequer verificar as informações. Não deu tempo para Aissata responder e continuou. Desculpe, mas temos que seguir certos procedimentos de segurança, entendeu? É para evitar fraudes. Aissata o encarou. Ela sabia para onde aquela conversa iria, mas esperou que ele terminasse. Sabia que aquele momento seria crucial para ele, muito mais do que para ela. O gerente nem se deu ao trabalho de abrir o computador. Não verificou nada. Nada além do julgamento precipitado que fizera dela no momento em que a viu entrar. Não ofereceu um café, nem um aperto de mão. Nem uma palavra de boas-vindas. Nada. Ele já havia decidido categorizá-la, uma cliente comum, que não merecia ser tratada de forma diferente de qualquer outra pessoa. Sou cliente premium há 15 anos, ela respondeu com uma voz suave, mas firme. Lefort riu baixinho, como se tivesse acabado de ouvir uma piada. Endireitou-se, cruzou os braços e olhou para Aissata com um olhar reservado àqueles considerados forasteiros em um mundo ao qual não pertencem. O que você está dizendo é o que todo mundo está afirmando. Veja bem,
Você precisa de provas, ele respondeu, em tom condescendente. Suas palavras ressoaram em Aissata, mas ela não reagiu imediatamente. Ela sabia que não era algo pessoal, mas sistêmico. Era uma forma sutil, porém generalizada, de discriminação. Não a surpreendeu. Mas hoje, ela não seria a vítima silenciosa. Não desta vez. Ela o encarou por um instante, sem dizer uma palavra. Então, calmamente, pegou o celular, deslizando o dedo com precisão sobre a tela. Digitou um número. Olá, aqui é Aissata Diop. Preciso que você envie uma instrução imediata para a agência na Rue do General Marchand. Sim. Obrigada. Ele olhou para ela, perplexo. O diretor, irritado, cruzou os braços, mas seu olhar agora estava um pouco mais incerto. Escute, senhora, não posso passar meus dias lidando com esse tipo de pretensão. A senhora tem liberdade para mudar de estabelecimento se não lhe convier, ele disse, com a voz mais dura. Aissata não teve tempo de responder. Menos de 3 minutos depois, o telefone do escritório tocou. O senhor Lefort levantou-se rapidamente e atendeu. Um silêncio pesado se seguiu. Seus lábios tremeram e suas mãos suaram. Quando desligou, empalideceu e seus olhos lentamente se ergueram para encará-la. Você é a senhora Diop? A nova CEO do Grupo Lafayette. Aissata sentiu, ainda calma, sem triunfo, mas com uma clareza gélida nos olhos. Sim. Fui nomeada há 3 semanas, após a fusão com o Banque Sion. Fiz questão de manter a discrição. Mas hoje, vi o que ainda significa ser uma mulher negra em algumas filiais da nossa própria rede. Momentos depois de Aissata ter dito suas últimas palavras, a porta se abriu novamente com um leve rangido. 2 homens entraram na sala, sua presença imponente contrastando com a atmosfera rígida. O primeiro, o diretor regional do banco, um homem na casa dos 50 anos, de constituição robusta e olhar aguçado, acostumado a tomar decisões difíceis. Ao lado dele, estava o chefe de recursos humanos, uma figura mais discreta, mas igualmente essencial para o funcionamento interno da instituição. Os 2 homens usavam ternos escuros, impecavelmente cortados, mas suas expressões eram mais solenes do que o normal. Não precisavam de palavras para transmitir a importância do momento. Era evidente que tinham vindo para resolver o incidente, ou melhor, para consertar as coisas. Aissata levantou-se com a mesma facilidade que demonstrara desde o início, um movimento fluido que não demonstrava nenhuma emoção. Seu olhar deslizou rapidamente para Lefort e então se fixou nos 2 homens. Ela não os cumprimentou, sua mente já estava em outro lugar, no que precisava realizar além daquela cena. Deixo nas mãos deles, Sr. Lefort. Meu tempo é precioso. O gerente da agência, visivelmente perturbado com a situação, tentou se desculpar, mas suas palavras se perderam em uma cacofonia de gagueira. Seu sorriso habitual, aquele que ele usava quando se sentia superior, desapareceu, substituído por um nervosismo palpável. Mas Aissata não deu atenção às suas desculpas inúteis. Ela se virou, com as costas retas e o rosto impassível, e saiu da sala sem olhar para trás. Ao passar pela porta, viu o segurança parado na entrada, assim como a recepcionista, ainda absorta em suas tarefas. Ela lhes deu um pequeno sorriso, cortês, mas não excessivamente caloroso. Ela não estava ali para confortar ninguém, estava simplesmente de passagem por um mundo que ainda não sabia como acolhê-la. Os 2 indivíduos a encararam brevemente, com um toque de confusão visível em seus olhares. A recepcionista ergueu os olhos, mas Aissata não esperou por uma palavra. Ela caminhou confiante, entrando em seu SUV preto, pronta para retornar ao mundo que governava, um mundo onde pequenas humilhações não tinham mais lugar. Naquele dia, em toda a rede nacional do Banque Lafayette, um memorando interno foi enviado com urgência a todos os funcionários. Nenhum funcionário deve julgar um cliente pela aparência. Humildade é uma exigência, não uma opção. Era uma declaração que ressoaria em todas as agências, em todos os escritórios, como um lembrete poderoso e irrevogável. As palavras ressoavam com um poder silencioso, e não havia dúvida de que essa diretriz marcaria uma virada na cultura da empresa. Aissata agira com tanta maestria que sua mensagem não era apenas para Lefort, nem mesmo para os funcionários daquela agência em particular, mas para todos aqueles que, nas sombras da instituição,
ainda acreditavam que as aparências eram critérios válidos para julgar um cliente. Após esse incidente, as consequências foram rápidas. O escândalo explodiu na imprensa. Uma onda de apoio a Aissata Diop se espalhou, tornando-se uma figura de proa para aqueles que, como ela, viviam à sombra do preconceito e da discriminação. Ela não apenas defendeu sua própria dignidade, mas também a de todos aqueles que foram vítimas de julgamentos precipitados com base em sua origem, aparência ou status social. Poucos dias após o incidente, Aissata foi convidada para palestrar em uma conferência sobre discriminação sistêmica no ambiente de trabalho. Era uma plataforma ideal para ela fazer sua voz ser ouvida, e ela não ia deixar passar. Quando o microfone lhe foi entregue, Aissata não reagiu apenas ao incidente do Banco Lafayette. Ela abordou uma questão mais ampla, que atravessava todas as esferas do mundo profissional e da sociedade em geral. Ela se manteve firme, seu olhar penetrante percorrendo a sala com uma confiança silenciosa. Cada palavra que ela proferiu carregava o peso de uma verdade que ela havia vivido e exigia que o mundo reconhecesse. Não quero um sistema que se ajoelhe diante do poder, mas que atropele os mais humildes. Exijo um sistema justo, onde cada cliente seja tratado com respeito, independentemente de cor, nome ou estilo. Hoje, não é a arrogância que vence, mas a dignidade. Seu discurso foi aclamado pela mídia como um apelo por mudança. A imprensa, frequentemente ávida por novas controvérsias, desta vez se voltou para uma mensagem de justiça e revolta silenciosa contra o status quo. O público, seja negro, branco ou asiático, uniu-se em solidariedade às suas palavras. Mulheres, negras e não negras, começaram a se manifestar, rompendo silêncios que foram forçadas a manter por tanto tempo. Contaram suas histórias de discriminação sistêmica, julgamentos absurdos e a renúncia a seus direitos básicos, muitas vezes sob o pretexto de conveniência social ou racial. Cada depoimento dava força a um movimento que aos poucos tomava forma. Aissata não era mais uma mera vítima ou líder empresarial. Ela se tornará uma porta-voz da dignidade humana. Ela era a voz de todos aqueles que haviam sido tornados invisíveis. Enquanto isso, em uma sala de estar austera, o Sr. Lefort assistia ao noticiário na televisão. O incidente que ele causará agora era notícia de primeira página. Ele sabia, naquele exato momento, que seu ego inflado, sua autoridade equivocada e sua visão limitada o haviam levado a cometer um erro fatal. Do conforto de seu sofá, seu olhar pousou na imagem de Aissata Diop, sorridente e confiante, respondendo às perguntas dos jornalistas. Sentiu um arrepio gelado percorrer-lhe a espinha, uma mistura de humilhação e vergonha. Recusará-se a ver o verdadeiro poder que Aissata representava. Ao recusar um simples serviço a uma mulher como qualquer outra, rejeitara inconscientemente toda uma representação de dignidade e sucesso, e não reconhecera, naquele momento fugaz, a imensidão do que ela personificava. À medida que os jornalistas continuavam a relatar as consequências do seu erro, ele percebeu que havia subestimado o impacto das suas ações. Mas essa constatação não mudou nada. A roda da história já estava em movimento, e Aissata Diop nunca mais seria apenas mais um nome. O mundo tinha acabado de reconhecê-la pelo que ela era, uma força silenciosa, mas inegável, pronta para perturbar os sistemas existentes para criar um futuro mais justo e respeitoso.